Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindo ao canal que faz você dominar a amamentação. O tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o puerpério, o que você precisa saber antes de amamentar. Por que é importante a gente saber o que vai acontecer com a gente, né? A gente se prepara para esse momento. Bom, quando a gente se torna mãe, vem intensas transformações, acontece tudo ao mesmo tempo. A mulher fica mais sensível, a gente pode até sentir assim que o nosso corpo está à flor da pele, privação de sono, falta de rotina, porque antes você tinha uma rotina, e quando o bebê chega, muda tudo, parece um mobile, muda a família inteira, muda toda a rotina da casa. Então é muito importante a gente entender que as alterações físicas e emocionais podem interferir no processo da amamentação. As dores na amamentação também pode acontecer. Claro, é normal doer? Não, mas pode acontecer. E desafio da solidão. A mulher, às vezes, ela fica muito sozinha na maternidade. Não tem aquele acompanhamento de perto. Às vezes o parceiro está ali, mas não está tão conectado ao momento pós-parto. Então, é muito importante que a gente prepare o ambiente psicológico antes do bebê chegar. E a maternidade tão sonhada, idealizada, revela aí o seu lado B, né? Assim que nasce o bebê. Então é importante a gente pensar que a felicidade, né, também é fonte de dificuldades e transtornos. A gente pode chegar aí e achar que está confrontando, né, com o que a gente idealizou. E a maternidade, ela é uma vida real. Então é muito importante a gente falar sobre isso, a gente abordar sobre esse momento para que você se prepare para as mudanças, para as alterações. E temos diversas alternativas para trazer mais leveza e adaptação da mãe e do bebê. É muito importante, gente, a gente saber que a vida real é outra coisa. Bom, o puerpério, né, que a gente fala o período pós-parto, ele é considerado até 40 dias depois do nascimento do recém-nascido. Mas alguns escritores, alguns estudiosos dizem que a identidade mesmo, a mulher quando busca nova identidade, pode demorar até 2 anos ou mais, até 3. Então, o período pós-parto, ele atrela todo o aleitamento, né? Porque a gente sabe que amamentar exclusivamente até os 6 meses, até 2 anos ou mais, complementado, é o que o Ministério da Saúde recomenda. E essa fase do pós-parto é uma fase de muita alteração hormonal. O leite está sendo aí produzido, está tendo a injeção, está tendo hormônio prolactina, ocitocina, e às vezes até uma depressãozinha aí passageira, né? A gente fica meio triste, mas tudo por conta dos hormônios. Né? E a mulher, ela fica mais chorosa, introspectiva, né? Ela fica mais assim com ela mesma, porque acontece uma fusão dentro dela. A gente fala que é um encontro com a nossa própria sombra. E é muito importante a gente entender o que está acontecendo com a gente, o que estamos sentindo. A audição da mulher fica muito mais apurada, a gente fica muito mais ligada, porque a energia vital está voltada para o bebê que chegou. Algumas têm até medo irrisório, assim, ficam imaginando, ai, será que meu bebê está dormindo? Será que ele está respirando? Eu mesmo tive isso, né? Eu ficava olhando o bebê todas as vezes no bercinho para ver se ele estava respirando. E a gente tem essa sensação, gente, de medo. E eu falo para vocês, depois que você é mãe, o medo, ele permanece. Nunca vai embora. Na verdade, o medo é uma proteção para a gente, né? Mas a gente vai tendo conhecimento, vai se adaptando, vai conhecendo o nosso bebê e a gente vai aí melhorando toda essa fragilidade. Lembrando que na hora do pós-parto, a gente está tão frágil, que tudo ganha uma dimensão muito maior do que nesse período. Tudo que é pequeno para nós fica assim muito grande, né? Por conta da sensibilidade, da sensorialidade que fica muito aguçado. Até mesmo para poder ter um foco no bebê e garantir que a mãe atenda às necessidades do seu bebê adequadamente. A mãe fica alerta. Tanto é que às vezes o marido, ele fica mais cansado do que a mãe. O pós-parto é um período muito, ele dá um plus para a mãe, né? Ele chega, mas a mãe fica com muita energia ali. E o marido fica mais cansado do que ela. Para vocês terem ideia, meia hora de sono da mãe equivale 3 horas de sono do pai que não passou por um período de parto. Então, tudo isso acontece
Porque ela mantém a atenção focada no bebê. Para entender toda a sutileza das expressões do bebê, ela fica ligada, ela fica atenta. E aí, é importante a gente falar sobre o baby blues. Baby blues é um estado emocional ocasionado pelos hormônios, né? E acontece em 85% das mulheres depois que ganham bebê. Então, é comum ter? É comum, né? Mas está relacionado totalmente às mudanças hormonais. E ocorre geralmente no terceiro até o 10º dia de vida do bebê. Terceiro, quarto dia. Até o 10º. Por quê? Os hormônios estão em alta. O bebê nasce, os hormônios aumentam, né? Até o 7º dia está no pico hormonal, depois começa a diminuir. No 10 dias, com 10 dias a mulher já está bem melhor, já está mais aterrissada, já está um pouco melhor na parte hormonal. E isso melhora muito toda a parte emocional, toda a parte que ela está sentindo a chegada aí desse turbilhão de emoções. Com 15 dias, os hormônios já estão todos mais equilibrados. E ela volta aí a ter a sensação melhor. Agora, vamos pensar que os transtornos, né, afetivos pode sim dificultar e bloquear a amamentação. Por isso que é importante falar sobre ele. Né, a mulher fica triste, queixosa, chorosa, até um pouquinho apática, mas tudo passa naturalmente. No baby blues, tudo passa natural. Agora, se tiver aí alguma suspeita de depressão, se esse quadro se estender por mais tempo, aí sim, é muito importante que a gente pense em procurar um atendimento, né, com um médico, para a gente poder entender o que está acontecendo com a gente, né? Os sintomas de depressão já é um sintoma com uma sensação de incapacidade até de cuidar do bebê. É um sintoma mais forte, né, do que só o baby blues. Então, o tratamento, existe aí medicações compatíveis, né, com aleitamento materno, psicoterapia e rede de apoio. Mas é muito importante a gente saber que, primeiro de tudo, a gente precisa nos acolher. Acolher para esse sentimento, procurar identificar o que estamos sentindo, e aí sim, né, a gente lidar com as nossas emoções, buscando as nossas forças e virtudes, para que a gente possa superar da melhor forma possível, com mais tranquilidade, entender que a gente pode sim ficar triste, a gente pode chorar, porque foi colocado, né, na nossa cabeça, na nossa cultura, que a gente ficar triste não podemos chorar, a gente tem que viver uma alegria o tempo todo. E não é verdade. A gente pode sim, podemos ficar triste, podemos chorar, por que não? Né? Então, só vai procurar, né, gente, algo medicamentoso, um tratamento, se realmente isso se estender e eu sentir que isso está piorando. Bom, para cuidar de um bebê, a gente precisa se sentir compreendida e cuidada, e nunca invadida e julgada. Isso é muito importante, tá bom? É muito importante também a gente pensar no contato, né, nesse contato com o bebê, na hora que ele está nos nossos braços, a gente se depara aí com uma realidade. E aí vem sentimento de impotência, e isso é normal. Toda sente. Uma coisa é a gente fazer uma projeção idealizada, outra coisa é se dar de cara com a realidade. Você tendo que cuidar de um outro ser humano. E isso é muito importante a gente saber que é normal acontecer. Até a gente se adaptar com a nova vida, a nova identidade. Conhecer o seu bebê, entender as mudanças do seu corpo, saber que o corpo muda mesmo. Né? Ajustar a relação com o seu parceiro, que é uma coisa que às vezes fica aí meio desequilibrada no começo, depois começa a ajustar. Aceitar que não vai resolver tudo sozinha, que você precisa de ajuda. Aí, então, gradativamente você vai relaxando. Então, é muito importante a gente saber que todas as fases aí da nossa vida, né, do pós-parto, pode se interferir na amamentação. Então, mulheres, geralmente na gestação, elas não verificam, né, tudo que vai acontecer lá no momento que o neném vai nascer, no momento da amamentação, e já assume antes de saber, antes de buscar conhecimento. Se preocupam tanto com o parto, com o enxoval, enfim, né, e os desafios do pós-parto fica para depois.
né? E é desafiador mesmo quando chega um bebê, porque muda tudo. Então, buscar orientação sobre o puerpério durante a gestação, saber a hora de pedir ajuda, para quem vai pedir ajuda, antes de chegar ao momento insuportável, antes de ficar algo que você foge do seu controle. E aí você tem um sofrimento que poderia ter sido evitado. Poderia ter sido melhor, mais prazeroso, mais entendido, mais compreendido, antes de chegar. Por isso que é muito bom a gente procurar alguns caminhos, algumas estratégias que levam a gente a ter um conhecimento. Quando a gente conhece algo, o medo diminui, a ansiedade diminui, e eu consigo lidar melhor com essas questões emocionais. Se a gente ficar na zona de conforto, esperando a hora chegar, aí a gente dá de cara com uma realidade que a gente não tem familiaridade. E aí, claro, gente, vai ficar mais difícil essa questão. Então, procure grupos de gestante conduzido por médicos que dão orientação, terapeutas, doulas, profissionais que entendam do aleitamento materno. Busquem fontes fidedignas, artigos, eu sempre falo, né, os artigos faz estudos, assim, que a gente pode confiar, né, não é qualquer livro também que a gente pode escolher para ler. Veja a procedência do autor, qual é a linguagem, que ano que foi escrito aquele livro, né, com qual a intenção, quem foi a pessoa que escreveu, enfim, com critério. A gente tem que ter critério, gente, e começar a questionar. Faz sentido para mim? Tudo tem que fazer sentido. Então, a gente tem que buscar informação de qualidade. A internet, ela tem muita, mas muita informação. De tanta informação, tá difícil a gente saber qual é a melhor. Tá tudo retalhado. Então, procure buscar informações no lugar que você confie. Em artigos científicos é o que eu mais recomendo. Busque sobre artigos científicos, amamentação, pós-parto, você vai ler muitas coisas referentes ao seu puerpério, ao seu período que está para chegar. E, assim, é muito importante a gente pensar na qualidade, né, desse pós-parto, para as mães e para os bebês. É isso que os grupos, né, tentam fazer. Eu tento também, né, passar lá no Instagram bastante informações aqui no canal, para que vocês possam ir dominando cada vez mais isso. Porque é complexo. Parece que é simples, mas não é tão simples assim quanto parece. Não é fácil, né? Não é fácil todo esse período de mudanças. E esse período, ele não é só na chegada do bebê. Eu acredito que o primeiro mês é o mais precário. Porque o bebezinho, ele chega com a necessidade de alimentação permanente, com algo muito assim para poder ser atendido. Ele precisa mamar de 3 em 3 horas de intervalo, né? Então a mãe fica ali disponível a cada 2 horas, muda todo o ciclo de sono da mãe, da família. Então, se a gente não tiver um planejamento, algo que seja mais palpável para a nossa realidade do momento, claro, a gente pode bater o desespero, né? Principalmente o anticonhecimento. Então, não procrastine, procure saber. Né? Esses grupos de orientação, muitas vezes oferecem informações de qualidade, né? Para que a gente possa aí, saber mais sobre esse momento. Cursos especializados em amamentação, até os cursos a gente precisa saber se o curso é bom, tá bom? Se vai trazer realmente o que a gente precisa. Eu vejo que existem muitos grupos de WhatsApp, né, que trocam experiências, como estratégia mesmo de melhorar essa qualidade do pós-parto. Dão dicas de amamentação, atividades lúdicas, né, com a mãe e com o bebê. O sling, que é um facilitador do colo, a gente pode falar muito sobre isso, né, nos grupos. Passeios com os bebês, né, para que a gente possa saber quais são as atividades melhor para fazer com os bebês. Atividades de dança lúdica com dança materna, né, como a dança materna, né, por exemplo, que fortalece o afeto da mãe e do bebê e o autocuidado. A gente dançar com o nosso bebê, a gente colocar nosso bebê aqui no peito, colocar uma música que a gente goste, que o bebê já está acostumado, até eu já ouvia no útero. Então, essa interação com o bebê no dia a dia, que vai fazendo aí não só manter, né, o aleitamento, mas desenvolver
porque a gente não desenvolve se a gente não tiver o aleitamento, né? Então, para manter, a gente precisa ir desenvolvendo, tá bom? Então, tanto para manter como para desenvolver, a gente precisa aí da interação do dia a dia com o nosso bebê. E se preparar para esse momento da chegada, que é o mais precário. Principalmente, gente, os primeiros 15 dias. Com 30 dias, estabelece a amamentação, a mãe já está melhor da parte hormonal, né? Lembrando que pode ter o baby blues, é normal, a mãe chora à toa, enfim. Né? Mas se preparam para esses 30 dias, eu acho muito importante. Bom, os medos e os transtornos, cansaço, choro, acontece com todas as mães. Umas com maior nível, outras com menos, né, menor intensidade, quer dizer, mais intensidade, mas acontece. Tá? Então, quando a gente busca conhecimento, isso auxilia muito, né, nessa questão do pós-parto. E tem alguns grupos, gente, que auxiliam também na parte de introdução alimentar, de sono do bebê. E acolher a si mesma em todo o período da maternidade, né? A gente fala da maternagem, né? Que no momento que você já está aí cuidando do seu bebê. Todo o período é importante que a gente viva fase por fase, né? E muda, não é a mesma coisa. Um instante não é igual ao outro, mas também as fases do aleitamento, do desenvolvimento do bebê não é igual. O período pós-parto traz toda essa mudança, todo esse turbilhão de transformações que acontecem na mulher, mas depois as transformações continuam. Não para, porque o bebezinho vai crescendo, vai mudando, e a gente precisa entender cada fase. Cada fase do meu bebê, eu vou tendo mudanças e o meu bebê também. E demora um pouco, sabe? Demora um pouco para que isso vá se maturando, para que isso vá ficando mais equilibrado em todas as questões da nossa vida. Vamos pensar que quando chega um bebê, muda a nossa parte de amizade, social, a nossa carreira, muda a nossa rotina, muda a nossa responsabilidade. Agora é um bebê que depende de você, olha só, que depende dos seus cuidados. E muitas vezes a sociedade vem cobrando, né, na nossa composição, né, na nossa cultura, vem colocando já na nossa cultura que você tem que ser uma mãe X, a mãe Y, amamentar assim, assado, enfim. E às vezes o que a gente pensa aqui dentro, o que a gente está levando dentro de nós, confronta com tudo isso, que a cultura, que foi colocado aí no nosso desenvolvimento de vida. Você não foi colocado para você ser mãe agora. Já foi colocado lá quando você era pequenininha. Foi colocado quando você era pequena, lá na tua infância, quando você brincava de boneca. Já foi colocado na sua cultura que ser mãe é amamentar. Então, não foi colocado na nossa vida toda como que a gente deve ser, né? Isso já foi colocado. E a própria sociedade cobra, a gente auto se cobra. E às vezes isso está num confronto, sabe? Eu estou vivenciando agora, aqui o meu período pós-parto, e às vezes não está batendo com o que foi colocado a minha vida inteira. Então isso acontece um contraste, né? E até eu entender que eu posso lidar com isso de uma maneira mais tranquila, a coisa vai melhorando. Por isso que é importante a gente preparar o ambiente psicológico, tanto externo como interno, como nós dentro desse turbilhão de transformações e contrastes que às vezes a gente pode aí dar de cara com isso, tá bom? Por isso que eu parei para falar um pouquinho sobre isso aqui no canal. Eu espero que vocês tenham levado para vocês alguma mensagem de conforto, de acolher a si mesma, de atenção com você mesma. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Um beijo e não esqueçam, clique aqui, compartilhe esse vídeo, envie para amigas que estão gestantes, envie para as mamães que estão amamentando, que até estão ainda no período pós-parto. E não se esqueça, gente, que cuidar de você, senão a gente não tem aí um processo de amamentação eficaz, tá bom? Você
tudo começa na mãe. Se a mãe não estiver bem, não temos aí um desenvolvimento da amamentação eficiente, não temos teta, né? Eu sempre falo, se eu não tenho mãe, eu não tenho teta. Eu preciso cuidar da mãe. Então, a gente tem que perguntar para essa mãe, o que você precisa que eu faça por você? É isso que a rede de apoio deve fazer, tá bom? Principalmente nos primeiros 30 dias. Você vai visitar uma amiga que ganhou bebê, é até melhor que evite as visitas, né? Para que a mãe possa ter o tempo de se adaptar com o seu bebê. Mas aqui no Brasil, a gente vê que, às vezes, não aguenta, as famílias vêm para visitar, quer conhecer o bebê, não aguenta de ansiedade, mas leva a comida pronta, leva lanche, passa e já compra, porque a mãe, ela não tá em condições de pensar em tudo para receber as visitas. Então, cabe a nós, né, que vamos visitar a mãe, proporcionar essa facilitação para ela, né, tudo que possa facilitar a vida dela. Pensar nessa mãe nesse momento. Então, é muito importante frisar isso, porque aqui no Brasil é o contrário, as mães preparam lembrancinhas, preparam para receber as visitas. Mas o ideal seria o inverso, as visitas que trazer as coisas para as mamães, para que elas possam aí ficar mais tempo com o seu bebê e não ter essas preocupações de receber as visitas. E deixo aqui essa mensagem para vocês, se acolham, senão a coisa pode ir aí tendo mais complicações. Eu vou fazer um convite aqui para vocês, aproveitando aqui o canal, dia 14, 15, 16 e 17 de abril, às 20 horas, eu vou fazer um evento totalmente gratuito e online. O link está aqui na bio do Instagram, tá bom? Vocês podem clicar, fazer a inscrição de vocês. Vão ser 4 dias de muito conteúdo. Tá na descrição aqui do canal do YouTube. Vocês podem fazer a inscrição e participar, porque vai ser muito bom, gente. Estou preparando tudo com muito carinho. Eu espero que vocês estejam comigo lá. Aproveitem todo o conteúdo e compartilhem com mais mães, porque a minha missão é realmente levar o domínio da amamentação para todas as fases que as mamães estão vivendo, desde a gestação até 2 anos ou mais. Um beijo, até mais. Deixe o like aqui no canal para a gente alcançar mais mulheres que desejam dominar a amamentação. Deixe também o seu comentário. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da Mari para que possa receber notificações de novos vídeos incríveis.